Aí, agora sim, vamos lá com o primeiro relato de Maledite desta noite, que é a obreira macumbeira, sogra e cunhada Maledite. É tudo a mesma pessoa? Ou isso... A obreira macumbeira, sogra e cunhada Maledite. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 36 anos, sou casada, tenho 4 filhos e me darei o nome de Lana, de Fulana. Todos os nomes são fictícios. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior da Bahia, a 280 quilômetros de distância de Salvador. Aqui todo mundo se conhece ou é parente. Eu sou cristã desde o nascimento. Bom, em 2007 eu fui para São Paulo com 22 anos. Trabalhei, casei em 2009, tive a minha filha Emma e 10 meses depois eu me separei. Uma vergonha e uma frustração por ser uma vergonha e uma frustração, e por ser cristã eu tinha medo de ser criticada. E eu mesma me cobrava, porque eu queria que o casamento fosse para sempre. O pai da minha filha sumiu das nossas vidas e nem endereço eu tinha para solicitar pensão. Guardem essa informação. A vida seguiu. Em 2013, minha mãe, morando na Bahia, teve o segundo AVC grave, ficando internada no hospital por 3 meses em Salvador. Eu sou a única filha mulher, tendo mais 3 irmãos mais velhos, um morando na Bahia e os outros 2 em São Paulo. Era minha obrigação voltar para a Bahia e cuidar da minha mãe. Porém, minha mãe faleceu e eu fiquei para cuidar do meu pai. Mal tive tempo para sentir o luto e me apaixonei pelo meu primo, o João, muitos anos mais novo do que eu. Era um absurdo até para mim que estava vivendo e sentindo aquilo. Eu achei que era uma loucura, eu me controlei, porém ele também estava apaixonado por mim. Meu pai foi contra, chamava o João de moleque. Ele era muitos anos mais novo. Chamava o João de moleque e eu não tiro a razão dele. Eu já tinha 26 anos, divorciada, com uma filha de 3 anos. Minha sogra, que é também minha tia, irmã do meu pai, me chamava de Norinha Linda. E minha cunhada, que é cunhada 2 vezes, pois é irmã do meu marido, e eu sou irmã do marido dela. Gente do céu, ela se fazia de minha melhor amiga. Eu acreditava nelas. Até que algumas pessoas falavam para mim: Lana, toma cuidado. Você acha que a sua sogra gosta de você, mas ela passa o dia inteiro falando mal de você. E a sua cunhada também. Vocês brigaram, foi? Eu, incrédula no que estava ouvindo, né? Porém, na minha frente era Norinha vai, Norinha vem. E meu namorado novo, sem postura nenhuma, cheio de maturidade na idade dele, eu sem paciência alguma para macho imaturo e sogra e cunhada falsas, terminei o namoro. A gravidez e o incentivo ao aborto. Gente, cadê minha menstruação? A minha mente explodiu. Uma filha morando de favor com meu pai, que já estava namorando outra mulher, e eu, assim, minha mente explodiu. A minha filha estava morando de favor com meu pai. Eu que já estava na... Hã? O pai estava namorando outra... Ah, é verdade, a mãe dela faleceu, verdade. Então, a filha dela estava morando de favor com o pai dela, é isso? Uma filha morando de favor com meu pai. Meu pai já estava namorando outra mulher e eu estava grávida de um moleque. O que eu ia fazer da vida? Fui conversar com a minha cunhada para me acalmar e ter uma luz, um respaldo. E o que foi que ela fez? Espremeu um monte de folha de sei lá o quê para eu abortar. Segundo ela, o irmão dela era irresponsável mesmo e nós só iríamos morrer de fome se o nosso filho nascesse. Eu estava tão transtornada que eu tomei aqueles negócios lá e nem pensei. Mas e se fosse um veneno? Eu morria sem pensar em nada. Acontece que os planos de Deus são maiores que os meus. E eu vomitei tudo aquilo na mesma hora. Aí ela, triste, disse:
Quando vomita não tem jeito, vai nascer mesmo. Gente, eu nem me toquei do pecado que eu estava cometendo. Nesse período de separação, a minha sogra inventou vários casos amorosos para mim, de baixo escalão. Disse para o João que soube que eu traía ele com vários homens, e que também soube que eu tinha contratado 2 pistoleiros para acabar com ele. Gente, eu mal tinha dinheiro para lanche da minha filha, ia contratar 2 pistoleiros. Gente, a velha miserável assistia muita novela, só podia, né? Mente maldita, fértil. A reconciliação. A minha gravidez foi triste, minha saúde mental e meu corpo estavam só o pó. Eu vomitava dia e noite, nem água conseguia segurar, então eu fiquei desidratada e fui internada com infecção urinária. O João foi me visitar, mesmo eu dizendo que eu não queria vê-lo. Daí ele disse: amor, vamos voltar, eu amo você, você tá com o nosso filho na barriga, vamos construir nossa família. Então ele me abraçou e nesse abraço eu tive a sensação de estar de volta em casa, sensação de lar. Então eu tive certeza que o amava. A obreira macumbeira. Quando descobriram que tínhamos voltado, as 2, mãe e filha, viraram serpentes. Meu marido não aguentava ficar em casa, porque era ouvindo porcaria o dia inteiro. Então ele começou a aparecer em casa com um cheiro estranho nas roupas. E eu perguntava o que era, o que ele estava usando. E ele dizia que era um perfume que a mãe disse que era para usar, que era da igreja. Porém, o meu discernimento, o meu 6º sentido, dizia que não era, não. Depois, depois de não sei quantas semanas, ou depois de uma semana estranhando aquele cheiro, eu fui até um lugar que vendia tapioca. Eu mal conhecia a dona do lugar, porém ele conhecia a nossa família. Ela conhecia a nossa família, então ela disse: olha, eu não devia te contar não, mas eu tô achando que você não sabe de nada, você tem que se cuidar. E eu perguntei por quê? E ela disse: olha, sua sogra foi no pai de santo que eu vou. Disse que você tinha feito um trabalho de amarração para o filho dela, que era um trabalho muito forte, que ela tinha procurado outro pai de santo para desfazer e ele não tinha desfeito. E que ela, dessa vez, queria um trabalho mais forte para desfazer o que tinha feito. Gente, eu grávida quase caí das pernas. E eu só disse: Jesus tem misericórdia. E a mulher disse: pois é, minha filha, eu tô falando porque eu sei que vocês nunca foram disso. Bom, eu agradeci aquela mulher e fui para casa. Contei ao meu pai, que ficou besta, assim como eu. Ele é irmão dela e obreiro na mesma igreja. Falei que eu ia contar para o pastor. Ah, ela era obreira na igreja, é isso? E eu falei que eu ia contar para o pastor. E o meu pai me apoiou. No dia seguinte, fui até a igreja, numa hora fora de culto, informei a gravidez, falei que eu não cantaria. Eu cantava nos cultos, eu cantava nos cultos, mas falei que eu não cantaria, pois eu estava grávida, né? Eu não era exemplo, já estava grávida e não estava ainda casada, então... E ele entendeu, e aí eu contei o ocorrido. Para minha surpresa, ele disse que sabia que tinha uma obreira dele que foi vista num centro, só não sabia que era ela. Porém, ele disse que algo nele já dizia. Então ele orou para quebrar toda a maldição que tenha sido jogada sobre nós. E disse que a maior prova que Deus estava conosco era o nosso filho. Eu saí da igreja aliviada. Meu marido disse para a mãe dele que não queria que ela levasse as roupas dele, ou que ela lavasse as roupas dele, pois sabia que ela estava colocando macumba nas roupas, ou nele, né? Ela chorou, se fez de vítima, disse que eu é que tinha colocado macumba nele, e ela estava colocando ele... E ela estava colocando... Peraí. Ela chorou, se fez de vítima e disse que eu é que tinha colocado macumba nele.
e eu estava colocando ele contra a própria mãe. Bom, o ódio dela aumentou por mim, já que ela foi descoberta. O pastor foi falar com ela. Porém, ela era uma das líderes responsáveis por ter trazido aquela denominação para a cidade. O resultado é que ela ligou para o bispo, que mudou o pastor da minha cidade para outra. A véia era mesmo um lobo vestida de cordeiro. O filho não é seu. Vendo que estávamos firmes um com o outro, a minha sogra e a minha cunhada diziam ao meu marido que o filho não era dele. A minha cunhada disse que alguém contou para ela que o meu filho era do padeiro que trabalhava com um primo deles. E a sogra disse que o meu filho era de um entregador de coca que apareceu aqui na minha cidade. O detalhe é que eu não trabalhava em nenhuma padaria para conhecer padeiro ou num mercado para conhecer entregador. As duas encheram a cidade com essas histórias e muita gente acreditou. Muita gente acreditou nisso até o meu filho nascer e verem a cara dele. Ameacei de processar minha sogra por calúnia e difamação e disse que ia ser uma delícia ficar com metade da aposentadoria dela na causa ganha. Aí ela se amedrontou e parou de falar do meu filho. Chegou o dia do nascimento e para quem ele foi Chegou o dia do nascimento e para quem que ele foi mostrar a foto do Davi? Para as duas, bênção, que se derreteram dizendo que o Davi era a cara do próprio João e do pai dele. E eu fiquei furiosa, porque o João não foi homem para dizer, e não era a cara do padeiro, não? Ele não disse nada, ficou calado, alegre com as comparações. Passei o meu resguardo em outro povoado, longe das duas. Porém, tudo que é bom acaba, né? Passei ali meus 2 meses de resguardo, então tínhamos que encontrar a nossa casa para, enfim, morarmos juntos. A maledite cunhada e vizinha. Na morte da minha mãe, herdei a casa que era nossa na infância. A casa era do lado da casa do meu irmão, marido da maledite. Ah, maledite cunhada, é. Ela era cunhada e vizinha, ok. A casa ficava no interior, a 3 quilômetros da cidade. Meu marido trabalhava numa cidade a 130 quilômetros de distância da nossa. Ele saía de casa às 4:30 da manhã e voltava às 7 horas da noite. E no começo parecia tudo bem entre eu e a cunhada. Até que sempre que chegava alguém em casa, meu marido ligava e dizia: "Quem teve aí em casa, fia?" É isso? Mateus, não sei se acabou de imprimir ou... Mateus, não sei se acabou de imprimir ou acabou o papel. Acho que acabou de imprimir. Ai, que silêncio. Vou até ligar o ar. Tá frio aqui, gente. Continuando, então. Cadê? Até que sempre que chegava alguém em casa, o meu marido ligava e dizia: "Quem teve aí em casa, fia?" E eu dizia: "Ninguém, por quê?" E ele falava: "É que a fulana ligou e disse que teve uma moto, aí demorou." Eu não tinha tido ninguém na minha casa, eu não tinha recebido ninguém em casa. Então, eu percebi que quando o moço vinha trocar o gás e tal, ela ligava para ele e dizia: "João, cuidado com a sua mulher, chegou um homem estranho aqui na sua casa e demorou, viu? Eu não sei quem é." E isso se repetia. Quando acabava o gás, quando o mercado entregava as compras, quando alguém pedia alguma informação. E o pior foi um dia que o meu pai veio nos visitar. Ela viu que era ele, veio pedir a bênção e mesmo assim ela ligou para o João e disse a mesma coisa, que tinha um homem aqui. E eu comecei a ficar com raiva não só dela, mas do meu marido por ser um banana e nunca perguntar o que ela ganhava com aquilo. Ou se eu ligava para o marido dela para falar algo sobre ela. Outra coisa, a minha filha já tinha 5 anos, já contava o que tivesse acontecido, sabe? E em nenhum caso teve alguém com más intenções na minha casa. Então nós brigávamos, porque ele sempre dava ouvidos a ela. E só de lembrar já me dá revolta. Ela ouvia as nossas brigas
Ela ouvia as nossas brigas e no outro dia ela colocava as músicas de Simone e Simaria, Meu Violão e Nosso Cachorro, e gritava: chora, coleguinha. Minha vontade era voar no pescoço da maldita e quebrar ela. Não satisfeita com tudo isso, ela chegou ao ponto máximo da loucura. Certo dia, o meu marido chegou chorando em casa e disse: Fia, você vai ter coragem de me deixar aqui e vai embora com a Emma? Vai deixar eu e o Davi aqui e vai voltar para o seu ex? Eu sei que você já tá de passagem comprada. Luna do céu, olha que ponto a loucura dessa mulher chegou. E aí eu disse: mas quem é que falou isso? A Maledite disse a ele que alguém de São Paulo tinha ligado para minha sogra e contado isso a ela. Ela ligou para a Maledite ligou para ele. Gente, eu puxei os meus cabelos de ódio e gritei: olha, sua mãe vai morrer sendo comida por bicho, por ser tão mentirosa e maldita. E aí eu pensei: gente, essa Maledite quer que você me mate, né? Você chegou chorando, mas outro já podia chegar me socando, sei lá, vai saber, né? Imagina a cena de alguém casado e do nada descobre que a esposa vai fugir com outro e levando os filhos. Como seria a reação dessa pessoa, gente? Então eu chamei a Emma e disse: filha, seu pai ligou? E ela disse: não, mãe. E eu disse: nós vamos viajar para algum lugar? E ela falou: não, nós vamos para onde? Como eu havia dito antes, não tínhamos contato algum com o pai da Emma. Ele sumiu mesmo quando ainda morávamos em São Paulo. Então eu olhei para o João e disse: já que com esse monte de mentira a meu respeito você sempre escuta elas, sempre dá ouvido a elas, nunca tendo se provado nada contra mim, a partir de hoje você fica com elas e eu vou embora daqui. Sim, a casa era minha e eu fui para outro povoado morar de favor para não ver ou estar perto daquelas malditas. E ele voltou para a casa da mãe. A cobra mandada. Separada, magoada, desorientada e grávida, sim, eu descobri a terceira gravidez. Foi só sofrimento. Eu soube que a minha sogra dizia que eu tinha mudado atrás de outros machos, que eu separei porque ele não tinha me levado, num clube perto de casa. Clube esse que nunca tive interesse em conhecer, nem antes nem depois da separação. Elas desejavam a minha morte e eu a delas. Elas tinham um ódio gratuito por mim, que não dava nem para explicar. Um dia, já próximo de parir, eu escovei os dentes lá na área de fora de casa, saí e fui até uma porta. E vi que onde eu estava tinha uma cobra, Ana. Uma cobra? Que hora que entrou uma cobra? Que hora que entrou uma cobra? Era para me picar e eu morrer. Deus me livre! E eu matei a cobra, grávida. Não tenho provas que foram elas, mas essa ideia nunca me saiu da cabeça, que essa cobra ali foram elas. Gente, a cobra era venenosa ainda? Se picasse ela... Foi de noite, né? Próximo de... Não sei se era de noite, ela só falou que foi lá fora, né? Uma semana antes da Taíla nascer, eu me reconciliei com o João. Ele se mudou para morar comigo e minha sogra disse que se ele ficasse comigo não era mais filho dela. Bom, minha filha nasceu a cara dele... Minha filha nasceu a cara delas duas e eu pedindo força ao Senhor para não transferir o ódio para minha filha, porque era a cara da avó, da sogra e da cunhada. Certo dia, numa reunião familiar, a Taila já com 2 anos, e alguém disse: olha, Maledite, a sua sobrinha é a sua cara e a cara da sua mãe. E no meio de todos ela disse: Deus me livre, parecer comigo mesmo? Não. Mais uma vez o meu marido ficou quieto. Ai. Amém. Bom, e mais uma vez o meu marido ficou quieto. E aí uma senhora falou: Deus me livre. Não,
Como? Uma senhora falou, Deus me livre? Não, é sua sobrinha. Tome vergonha. Acho que foi isso. Queria eu ter uma neta, uma sobrinha parecida comigo. Sim, gente, meu marido ainda tinha traços de bananice. E não disse nada à irmã. Mais uns 2 anos sem contatos, quando meu marido ia falar algo delas, eu já mandava ele parar, pois eu não queria saber. Um dia tive um sonho onde Deus mostrava um novo filho. E no sonho era dito que eu e meu marido merecíamos uma gravidez em paz, pois todas as nossas gravidezes a gente separou. Um ano depois a gravidez veio. Arrependimento e morte da sogra. Olha. Em 2021, a minha sogra ficou próxima, pediu para esquecermos o passado. Eu já estava grávida, aceitei, fizemos muita coisa juntas, de bom coração mesmo. Mas a cunhada, já contra a mãe por vir na minha casa, e então a sogra começou a confidenciar coisas da filha, e eu contei as mentiras que ela falou sobre mim. Então descobrimos que a minha cunhada, a filha dela, dizia algo de mim para a mãe e da mãe para mim. E na maioria das vezes, nós não tínhamos dito nada uma da outra. Era só ela fermentando nós duas. Ficávamos com mais raiva ainda uma da outra. E ela se passava de boazinha. Meu filho nasceu em junho. Em julho, minha sogra descobriu um câncer terminal, perdendo todo o movimento em tempo recorde. Havia tumores no corpo, tudo ramificado na cabeça e na coluna, tumores visíveis como uma laranja, espalhados no corpo inteiro. Então eu lembrei quando eu disse, ela vai morrer comida de bicho. E acredito que se ela não tivesse se arrependido de fato, a morte dela poderia ser bem pior. Ela mudou comigo antes de saber que estava doente. E na doença me pedia perdão todos os dias em prantos. E eu a perdoei de coração. Meu marido cuidou dela o tempo todo. Providenciou exames, cadeira de rodas, ajudava a dar banho. E eu saindo do resguardo... E eu estava saindo do resguardo, então eu não segurava ela. Eu só banhava, vestia. Todo final de semana nós saíamos da minha casa... Todo final de semana saíamos da minha casa no inverno com o meu bebê recém-nascido para ajudar a cunhada a cuidar da sogra. A nossa casa ficava a 15 quilômetros de distância da casa da minha cunhada, onde minha sogra ficava. Íamos de moto no frio do inverno. Não tínhamos carro, era frio na cara mesmo. A minha sogra tinha neta e nora que ela enchia de presentes. Nunca deu nada para mim. Porém, na doença, era eu quem estava lá. Essas sumiram, nem visitar no domingo à tarde iam. Então, um dia, minha sogra disse, ô minha filha, seria tão bom se você morasse aqui do lado. E eu pensei, se antes vocês não fossem 2 demônias, eu estava morando aqui ainda, né? Bom, mas eu não disse nada. Concordei que realmente seria bom, mas graças a Deus eu não morava mais lá. Ana, eu ajudava no banho, eu dava comida, eu cortei os cabelos, tirei piolhos que a filha dela tinha nojo e lavava roupas sujas de vômito e tudo o que mais eu podia fazer, eu fazia. Ana, ela chorava e pedia perdão. E chorava e dizia, minha filha, me perdoe, eu nunca imaginei isso. Ou seja, ela nunca imaginou que um dia poderia precisar de mim. Ou que eu iria cuidar dela, já que a favorita nunca aparecia. Nos últimos dias dela, ela me chamava, pedia cheiros, pedia para comer o peixe que eu faço, e no dia 18 de agosto, Deus a levou. Deus nos deu 1 ano para ficar bem e se perdoar, sem saber da doença. E foi bom ficar em paz. Porém, a cunhada maledite não aprendeu nada com a mãe. Depois da separação dos bens, ela disse para alguém que achava que a doença da mãe tinha sido o meu marido que tinha batido na mãe, empurrando ela ou algo do tipo e criado um tumor. Ô, Ana,
nós perdemos o chão quando ouvimos isso. Meu marido era apaixonado pela mãe. Em todo o tempo, nunca bateu de frente com ela, mesmo ela estando errada. Imagina se ele bateria nela, nunca. Então ele ficou depressivo por se sentir sem chão. Perdeu a mãe e descobriu que a irmã era o demônio, o qual eu sempre disse que ela era. Só que antes a vítima era sempre eu, dessa vez foi ele. E eu até senti uma satisfação por ele sentir uma vez o que eu senti tantas vezes. Depois eu fiquei triste por ele sofrer tanto por conta delas. Porém, o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos. Tudo que ele tinha era as duas. Aí uma morre e a outra fala isso sobre ele. É pra doer mesmo. Bom, rompemos de vez. Ele ainda se... Romperam por... Não deu certo? Ele ainda... Acho que ainda nos falamos por mensagem, porém eu quero distância. Não, romperam não. Rompemos significa. Ela rompeu com a cunhada, é isso. Não com ele. Rompemos de vez. Ele ainda fala com ela por mensagem, porém eu quero distância. A mãe dela devia ser um exemplo para ela melhorar, porém ela quer permanecer igual. A mãe se arrependeu antes da morte, mas mas a minha cunhada eu não vejo fazendo igual. Hoje estamos há 9 anos juntos, ele está mais forte, menos banana, está mais maduro e mesmo sendo bem mais novo, cerca de 10 anos mais novo, tomou para si a responsabilidade de ser pai do nosso filho e da Emma, que já tinha 3 anos quando começamos a namorar. Ele fala com orgulho que é pai dela e ela também ama ele. Hoje, com 13 anos, o Davi... Hoje a Emma tem 13 anos, o Davi tem 7 anos, a Tayla tem 6 anos e o Isaac tem 1 ano. Poucas pessoas sabem que ele não é pai da Emma. Só sabe se eu contar, pois não há diferença. Temos os nossos altos e baixos, mas somos uma família feliz. Pronto, nada de tão sobrenatural, mas eu fui perturbada por um bom tempo por essas pessoas. Espero que goste do relato, desculpa algum erro, passei 2 dias escrevendo, corrigindo e lembrando dos casos. Ana, obrigada por ler o meu relato, amo o canal, pois amo relatos sobrenaturais. Depois enviarei outros relatos de uma amiga maledite e que eu fui visitada por um lobisomem. As coisas que eu ouvia quando criança, panelas caindo, urso se mexendo, passos e sussurros no ouvido. Eu vi uma cópia da minha mãe, aquele nome inglês que eu não sei escrever, Doppelganger, é alemão, acho. Mas vai ficar para depois. Ana, beijo em você, no Matheus e nos Assombrados. Ok, beijos. Muito obrigada pela sua história. Gente, olha só. Olha, falar para você que eu já vi muito isso acontecer. De ser aquela rixa, aquela coisa falando mal e de repente lá no futuro o negócio, o mundo gira, sabe? Já conheço histórias assim de no fim quem tá cuidando é justamente aquele que a pessoa mais pisava, né? Bom, relato longo. Bora aqui dar beijinho nesse pessoal bonito. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.